Então, boa noite, pessoal. Hoje, última aula dessa disciplina. Aula 13. Por que aula 13? Porque teve uma aula que nós demos revisão da prova, etc. Então, essa é a aula 13, sessão 4.3. Vamos falar sobre avaliação e finalização do projeto de redes. Se eu não compartilhar, vocês não conseguem ver. Todo mundo vendo agora? Itens obrigatórios, todo mundo tá vendo? Os lá de baixo, sim. Sim. Oh, desculpa aí, professor. Então, vamos lá. Itens obrigatórios na documentação final do projeto. Nome do projeto, que nada mais é que você atribuir ao projeto um nome que represente bem, mesmo que a expressão seja longa. Exemplo, projeto de substituição de equipamentos da rede, projeto de ampliação de rede local na filial sul. Onde que a gente usa muito nomes longos e com o mesmo padrão? Em projetos de TCC, em projetos de tese de mestrado, o nome tem que explicar exatamente o que você está fazendo. Mesmo se for um campo grande, mas precisa estar explícito o que é o seu trabalho. O resumo do projeto. Resumo do projeto. Elabore uma breve descrição do projeto de modo que o interessado tenha ideia da sua natureza por meio da leitura de poucas linhas. Lembra que eu falei? Resumo, uma coisa que seja interessante e o cara tem que ler e entender e gostar do que está lendo para se aprofundar no resto do projeto. Período do projeto. Explicite o período de vigência do projeto. Exemplo, ele vai de outubro até março de 2017, ou de dezembro até março. Coloca lá determinando o tempo que esse projeto vai levar do começo, desde da aquisição da escolha dos requisitos até a entrega final do projeto. Objetivos previstos versus objetivos alcançados. Na condição de parte mais importante do relatório, aqui você deve confrontar, possivelmente em forma de tabela, ou seja, você vai pôr lá os objetivos que você tinha no começo do projeto e os objetivos que você efetivamente concluiu. Só que nisso você precisa tomar cuidado que nem tudo que você não concluiu foi uma falha do projeto. Às vezes, o que você determinou lá no objetivo, um dos objetivos iniciais, pode ter tido uma mudança no meio do caminho e realmente não precisou fazer ele. Aí, caso você coloque que ele não foi concluído, você precisa explicar o porquê. Não foi concluído por determinação do gestor do projeto ou não foi concluído por decorrência de uma mudança de layout. Auditoria. Todo mundo sabe o que é uma auditoria? Sabem definir? Fala, galera, o que é, Johnny, o que é uma auditoria com suas palavras? Eu não sei. Quem respondeu eu não sei? Eu. Responde aí, Johnny. Se não responder, eu respondo. Johnny, responde aí o que é uma auditoria para você, cara. O Johnny saiu, cara, foi almoçar, jantar. Vai, Augusto, responde então. Tá, professor, ao meu ver, não, tava mutado aqui, foi mal aí. Tava mutado agora aqui. Mas pode responder aí. Não, agora responde. O que eu disse que eu tava mutado aqui era que eu não sei... Eu sei o que é auditoria, mas eu não sei explicar o que é. Professor, não seria uma verificação para ver se está tudo diante das normas? Por exemplo, quando eu trabalhava com engenharia civil, tinha a auditoria externa e interna. A interna era quando as pessoas da empresa verificavam se estava tudo correto, estava tudo nas normas e tal. E a externa era quando a gente contratava outra empresa, a gente não, né? Acho que era outros caras que contratavam lá outra empresa, e vinha, quando a gente trabalhava com engenharia, via para ver se estava tudo nas normas, se a gente estava trabalhando conforme o ISO lá, esses negócios aí.
Espera É uma isso aí. verificação. É isso aí, ó. É um exame analítico e pericial que segue o desenvolvimento de projetos, de modo a avaliar se o resultado obtido está em conformidade com o previsto em suas definições, sendo um subsídio técnico para o aceite do empreendimento. Ou seja, se você tem na sua equipe um cara que você considera que ele possa ser o auditor do seu projeto, ótimo. Geralmente quem faz isso é o próprio gerente de projetos. Ele vai auditando tudo que ele pediu para os outros integrantes do projeto, a ver se está sendo feito certo ou não. Providências para o encerramento do projeto. Incluem desmobilização da estrutura, incluindo o pessoal, elaboração de relatório de encerramento e finalização dos contratos. O que significa isso? Às vezes você contratou uma equipe só para aquele tipo de projeto. Ou então, contratou uma equipe e alugou uma sala. Aí nessa hora, nesse encerramento, você já precisa estar entregando sala, finalizando o contrato da galera e elaborando os relatórios de custos, de gastos, do que você gastou, o que você tem que pagar, etc. No encerramento do projeto, será necessário auditar e validar o resultado com o cliente. Como eu falei, se tiver um time de auditoria dentro do seu time de projeto, ele pode fazer isso. Ou, geralmente, quem faz é o gestor do projeto, o gerente. Discutir as falhas cometidas durante o trabalho. E com certeza o trabalho não vai ser 100% ok, vai ter uma falhinha, nem se for mínima, mas vai ter. Encerrar os contratos pendentes, caso você tenha. E desmobilizar o time e a estrutura de serviço. E para finalizar o projeto, será necessário conhecer alguns conceitos. Ou seja, saber o que realmente foi entregue ou não. Se você é só um gerente e não entende do que você está entregando, você precisa estudar o seu projeto com os seus técnicos ou quem entendeu da implantação para explicar isso no final. Avaliação da rede. Processo que utiliza ferramentas específicas para avaliar e gerenciar a rede. A correta escolha das ferramentas é essencial para o sucesso do processo. Ou seja, que a gente falou na semana passada, você podia até testar tudo que você colocou no papel com aquele package tracer. Se por lá funcionou, provavelmente vai funcionar na prática também. Avaliação do desempenho. O desempenho é o item mais sensível e o que mais contribui para o bom funcionamento da rede. Alguns dos seus atributos incluem a largura da banda, que a gente falou, no caso de banda larga, quanto você vai utilizar de banda, a utilização dessa banda que você contratou, a precisão, se realmente está chegando aquilo e se tem latência ou não, qual o grau dessa latência. Aí tem algumas ferramentas de gerenciamento da rede, que ele coloca alguns nomes aí, o Slavio, o Zenos, Zenos Core e Cisco Prime. Você pode usar alguma dessas ferramentas para ver se sua rede está ok. Sinceramente, nunca trabalhei com nenhuma delas. Talvez o Gustavo deve conhecer algumas ou não. A entrega do projeto. O momento em que os resultados obtidos no trabalho devem ser avaliados e convalidados com o cliente. São necessárias auditorias e elaboração de documentos de encerramento do projeto. A questão da auditoria pode ser, como eu falei no começo, você mesmo fazer uma auditoria, ou a própria empresa pode contratar uma auditoria para auditar o processo que ela comprou, para auditar a sua empresa, para saber se o resultado que ela te deu, que você está entregando para ela, é bom ou não. Métodos de avaliação e documentação do projeto. Tipos de ferramentas que podem ser usadas para avaliar um projeto. Ferramentas de gerenciamento e monitoramento, ferramentas de geração de tráfego, ferramentas de modelagem e simulação, as ferramentas de QoS aí para saber a qualidade de serviço. E essas ferramentas normalmente são usadas em um ambiente de produção para alertar os gerentes da rede sobre problemas e eventos significativos. Testar isso na produção é bem complicado já, mas não vai ter muita saída não. Porque se você testa um ambiente de teste, você não vai ter 100% das pessoas trabalhando, não vai saber se as taxas de transmissões estão legais ou não, porque não vai estar todo mundo usando o mesmo serviço. O ideal é você testar, fazer essa análise de qualidade no ambiente de produção e todo mundo trabalhando. Aí você vai saber se teve alguma falha, se tudo que você planejou saiu conforme planejado. Claro até aqui, não?
Tá fácil, vai. Fala a verdade. Eu Não? não diria isso, Você diria o quê, Johnny? que não tá fácil. Faz uma pergunta então, cara. O que você não tá Não, entendendo? não, não, o projeto em si não tá fácil. Mas eu tô conseguindo entender tudo aí. Então, é que, como a gente sempre falou, não é que é difícil. É trabalhoso só, cara. É uma coisa que você não precisa ter, não pode ter preguiça para fazer. E a vantagem disso agora é que ninguém pode falar que não tem tempo, né? Porque tempo a gente tem. É Não tem só não, professor. parar um pouquinho de jogar videogame e fixar nisso aí, né? Avaliação do projeto. Esses atributos não devem ser estimados apenas pela ação humana. Ao contrário, devem ser medidos por ferramentas adequadas no decorrer de um período previamente estabelecido. Aí o Johnny fala, chega lá com uma preguiça danada para auditar o projeto de rede deles, faz um ping menos T lá, olha aqui, tá vendo? Tá batendo menos de 1 na maior parte do tempo, não tá tendo perda de pacotes, minha rede é 10. Tá auditado. Não, você precisa ter um tempo de, de monitoramento para saber se realmente não está perdendo. Às vezes até colocar um dia inteiro para rodar, para saber em qual momento daquele dia, qual horário daquele dia o pico é maior, teve mais latência, ou teve até um jitter, e verificar, para poder documentar isso, falar assim, ó, com essa rede que a gente montou, chega aqui 3 horas da tarde, a hora que o pessoal está mandando muito e-mail, ou fazendo muito acesso ao banco de dados, ela está dando uma caidinha. Você quer que a gente corrija isso? Para vocês tá bom? O que você quer que a gente faça? Ele vai até falar, pô, mas você não planejou isso? Falou, não, mas eu estou planejando agora. A rede 100% funcionando, eu falo para você que nesse horário aqui tem um pico um pouco maior de utilização. Aí nisso você vai fazer a avaliação do desempenho. Ô, professor, mas para ter uma noção mais justa aí desse pico, às vezes é necessário fazer o teste mais de um dia, não? Pode ser, porque com certeza você vai ter informações. Ó, na segunda está todo mundo aqui, mas na sexta, por exemplo, não tem quase ninguém, estão fazendo de casa. Você tem que testar os 2 dias. Ou então, vamos pensar, geralmente não é só um dia que a gente testa, tá, Wellington? A gente testa mais. Mas geralmente umas 2 semanas para saber se teve diferença de uma segunda para outra. Mas se o cara te explicar, ó, todos os dias funciona de terça a quinta é padrão, os mesmos 10 funcionários estão aqui fazendo a mesma coisa, aí beleza, você vai ver que não vai ter tanta mudança. Mas aí ele fala, pô, na segunda e na sexta tem picos diferenciados. Aí você coloca para rodar, para testar a semana inteira e dá um relatório para ele da semana toda. E vai ter caso aí de empresa que, por exemplo, 3 semanas do mês é mais tranquilo e uma é mais punk, né? Aí você vai ter que pegar uma das mais tranquilas para não testar o mês inteiro e uma Da outra. punk. É. Utilização ótima. Utilização máxima antes de que a rede seja considerada saturada. Ou seja, você vai estar usando quase o máximo dela, só que ela ainda não saturou. Então você pode considerar que seu processo, seu projeto está dentro do esperado. Melhor que o esperado até. Precisão. Quantidade de tráfego útil que é transmitida corretamente em relação ao tráfego total. Tudo que você transmitiu, porém, o pessoal do financeiro precisaria ter um acesso com mais precisão, acesso correto, sem perda de pacotes. Está acontecendo isso? Ótimo. Então, o tráfego útil está ok. O que seria o tráfego inútil aí? Um acesso à internet que ou particular ou que não seja de interesse da empresa pode ser considerado um acesso inútil. A eficiência, análise de quanto esforço é necessário para produzir uma certa quantidade de dados. Quanto esforço a sua rede está tendo, por exemplo, para gerar relatórios de financeiro ou relatórios jurídicos que precisa de muita informação do banco de dados, precisa de muita informação no tráfego de transmissão da rede do seu banco de dados até sua máquina. É eficiente? Se não for, dá para melhorar? Como é que está sendo? Quanto que ele está exigindo na rede para fazer isso? Latência. Tempo entre um quadro estar pronto para a transmissão a partir de um nó da rede e a entrega deste pacote em outra parte da rede. É aquilo que a gente já falou sobre a latência. Ver se ele está perdendo
para ir de um lugar a outro, ou internamente, ou de um lugar a outro externamente. Tempo de resposta, tempo entre a requisição de um serviço da rede e a resposta a essa requisição, que é aquilo que a gente faz no Pingando. Análise métrica, análise das métricas do projeto. Tudo muito rápido, galera? Tá bom, não tá? Acho que o pessoal tá dormindo. Ô, Gustavo, tá bem, cara? Vixe, professor, eu acho que o povo deixou tudo no... O Gustavo até saiu já. Acho que ele foi atender lá o pessoal que tava chamando embaixo. Tinha alguém chamando? Não, é que ele respondeu aquela hora com o microfone aberto. Ah, o de baixo tá. Ah, entendi. Então pode ser mesmo. Pode ser que ele tava de plantão, né? Bora lá então, continuar aqui. Se eu tiver rápido aí, galera, pode parar e perguntar. Ok. Análise das métricas é o conteúdo teórico. O conteúdo teórico do gerenciamento de projetos prevê a possibilidade de monitoramento das etapas de trabalho. Ou seja, a gente pode monitorar o índice de desempenho de recursos humanos, que é o índice que revela a produtividade da equipe executora do projeto. Por exemplo, você tem um cara lá que ele é muito devagar, um desenvolvedor muito devagar e o outro cara muito rápido. Aí você faz o índice de desempenho desses dois e vê que chega numa conclusão final que você pode trabalhar só com um, porque o outro só está lá para pegar o seu dinheiro e ocupar tempo de que o outro cara poderia fazer sozinho. É uma análise. Talvez você possa trabalhar com esse cara uma vez só. No caso da infraestrutura de redes, você pode ter dois caras cabistas. Os dois como cabistas mesmo, não um auxiliar e um cabista. E só um cara está trabalhando, o outro está trabalhando como auxiliar. Então você manda um cara embora e contrata um auxiliar e um cabista. Índice de desempenho de aquisições, IDA. Ah, galera, essa parte é interessante vocês lembrarem um pouco dessas siglas. IDRH e IDA. Porque provavelmente eles usam isso na prova que vão elaborar para vocês. Ô, professor, nesse de cima que o senhor falou aí, o IDRH, para eu ter uma ideia de se está sendo viável ter os dois funcionários ou não, eu poderia fazer, por exemplo, uma média, está produzindo 100 metros de cabo por dia, em duas pessoas, né, de puxar cabo, digamos assim. Uhum. E aí eu fazendo a média, dá 50 metros para cada um. Aí eu vou ver no relatório quanto cada um puxou. Um, por exemplo, puxou 70 metros e o outro puxou só 30, e aí que entra essa questão, então eu vou dispensar o de 30, vou ficar só com o de 70. Aí você vai fazer a comparação salário versus trabalho e ver se vale a pena atrasar um pouquinho mais e ficar com um cara só. Ou Digamos adiantar assim, que os minimamente. dois tenham o mesmo salário, né? Então. Ou mandar um cara embora e ficar só com o assistente e o cabista. Eu acho que é mais negócio, porque um cara sozinho para passar cabo é bem complicado. Quase Eu impossível. sei. Se tiver um peão para puxar do outro lado, filhão, já era. Aí o IDA mede o desempenho de consumo e custo dos recursos adquiridos fora da organização. Ou seja, você está pagando escritório, você está pagando até combustível dos caras para isso, está pagando, vai entrar aqui nesse nível de aquisições de vocês. Ou então, custo de cabo mesmo, que você não colocou no projeto e colocou no projeto e vai fazer essa análise das métricas do que foi gasto nesse índice aqui. Aí aqui vai ter o IETF, que é o Internet Engineers Task Force, que é um grupo independente que, em suas próprias palavras, tem a missão de fazer a internet funcionar melhor. Dentre suas produções, destaca-se o documento chamado de RFC, cujos conteúdos trazem especificações que podem ser implementadas como padrões da internet. É mais ou menos aqueles caras que certificam a sua rede. Ela vai ver e vai tentar melhorar e deixar ela funcionando da melhor forma possível. Aí você pode colocar que você tem lá o certificado de RFC na sua rede.
Aí o RFC 2544 discute e define alguns testes que podem ser usados para descrever as características de desempenho de uma rede. Aí nesse teste vai incluir a latência, a perda de quadros, a sobrecarga excessiva, etc. Vai fazer vários testes e saber como que a sua rede, como que a sua internet está funcionando. Você pode até entregar esse relatório no final depois. Geralmente você entrega se for bom. Se não for bom, você faz, beleza, não preciso do RFC aqui não. Acho que é o último slide esse já. Entrega do projeto e treinamento da equipe contratante. Talvez a parte final, mas não a melhor parte do negócio. Porque, beleza, você está terminando o seu projeto, está entregando, vai receber a parte final e ir embora. Mas tem a parte de treinamento. E em parte de treinamento, geralmente a gente descobre coisas que não foram feitas ou que foram feitas e não funcionam do jeito que deveria funcionar. Uma estrutura montada, simulações feitas, medidas coletadas, rede funcionando, enfim, missão cumprida? Talvez, quase. Por mais que você tenha se esforçado para validar o que foi feito com o que foi planejado, ainda é necessário passar pelo processo de encerramento do projeto. A gente já falou que um dos processos é a auditoria. Outra providência que a equipe deve tomar é o término do projeto, é o encerramento dos contratos pendentes, já falamos também. A terceira é a de desmobilizar o time de estrutura do projeto. E a quarta e última seria treinamento dessa equipe de trabalho. Pegou todo mundo, galera, tudo funcionando, vamos fazer um treinamento geral. Nesse treinamento é onde você vai testar a rede do cara? Não. Porque você não consegue fazer um teste para saber se a rede está funcionando, quanto que está perdendo, quando que é pico, em treinamentos. Primeiro que o cara está treinando, vai ser mais devagar. Segundo que ele pode errar muito no treinamento. E isso pode comprometer sua rede. Por exemplo, ele pode solicitar um relatório com dados errados, porque ele não foi bem treinado. Aí o que o banco de dados e esse relatório vai fazer? Vai ficar tentando a conexão com o banco de dados para devolver as informações que ele solicitou. Porém, nessa devolução, ele pode dar perda de pacotes ou chegar no limite de tempo excedido e não conseguiu trazer, isso vai gerar transtornos no relatório final da sua rede. Então, no momento de treinamento, não é o momento de treinar a rede, de testar a rede. Professor, mas o que seria um treinamento num projeto que você fez da rede? Treinamento do projeto da rede. Quando você vai, se você precisa treinar alguém que não seja de TI para mexer num servidor, por exemplo. Você instalou o servidor do cara lá e o cara não tem um administrador de rede ou alguém de TI no local. Pensa num escritório pequeno. E simplesmente você precisa ensinar o cara a criar um usuário na rede, por exemplo. Ele não vai contratar uma empresa porque ele contratou um funcionário e precisa criar um usuário para ele acessar a rede. Você vai fazer esse treinamento com ele. Ou para mudar uma permissão, né? Digamos ou para mudar uma permissão, ou até para ligar um cabo no switch ou no patch panel, etc. Por exemplo, se colocar mais uma estação de trabalho lá, a ponta fêmea do cabo está lá, você vai treinar o cara a pegar um cabinho de 1 metro que você deixou lá com ele, ligar na ponta fêmea, ligar na sua e talvez ligar lá no servidor, lá no rack de... que está a ponta solta, por exemplo. Exatamente. Às vezes você pode deixar só no patch panel e não ligou no switch. Aí você fala para ele, se você ligar a porta 30 lá, vem aqui e liga esse cabo na 30 e na porta do switch. Esse tipo de treinamento. Ou então dá até um treinamento mostrando o mapa de onde está todos os cabos, onde está passando. Que aí a pessoa vai bagunçar tudo e depois que não conseguir mais, chama você de volta. Exatamente. Tem gente que não passa isso para a pessoa só para ser chamado de volta. Aí você vai cobrar a visita, ou então você joga aquele famoso contratinho lá. Quer um contrato de manutenção? E paga aí R$200 por mês, R$500 por mês, qualquer problema eu venho. Porque você sabe que não vai ter problema. Ou então te cobro 300 por visita. Aí você decide. Aí você vai obrigar a pessoa a pagar você
a pagar você um contrato mensal, porque o cara vai falar, pô, esse cara vai sacanear minha rede só para eu chamar ele mais de 2 vezes no mês e já Ô, passar professor, o valor. mas que nem, por exemplo, o senhor falou, digamos, deixei lá o cabo 30 desconectado para ele ligar quando for usar. Não seria mais interessante já deixar todas as tomadas fêmeas funcionando? Aí ele Você só vai encher o conecta rack lá a do máquina? cara, né? Você vai encher o É, rack do cara porque ele não te deu uma previsão de crescimento. Ó, eu vou trabalhar com 10 caras aqui, então você vai fazer uma rede para 10 caras, só que você vai ter um switch de 24 portas. E se o cara tem então, mais mas estações de a trabalho, tomada fêmea que o senhor falou não é na questão de tipo, já puxei o cabo do uhum. rack até uma determinada sala, por que não deixar já ligado esse cabo? Cara, então, pode ser. Pode ser e pode não ser. Para que que você ligaria e encheria o seu rack se a pessoa te disse que não vai contratar mais ninguém? Você tem que pensar num ambiente limpo. Se você tem a questão lá que eu posso deixar sempre que não vai ser utilizado, para que você vai encher de cabo o seu rack? Aí você deixa o ambiente limpo. Eu, pelo menos, deixaria assim. Explicaria para o cara como é que faria. Ou até deixaria no rack ligado e deixaria desconectado só na estação de trabalho. Pode ser também. Que aí, por exemplo, você liga lá no rack e vai até a parede lá da sala X, beleza, até ali tá funcionando. Aí ele só fica responsável de pôr um cabinho dali pro desktop. Pode ser também. Mas tem um risco nisso aí. Hum, Para você deixar ligado no rack já, você vai ter que deixar ligado ele na porta do switch, certo? Switch e patch panel, conectado. Aí, certo, por algum motivo, alguém deu um curto na ponta daquele cabo que está lá na estação de trabalho sem cabo conectado. Pode queimar a porta do seu entendi. switch. É muito difícil, mas pode E acontecer. também se torna um ponto de vulnerabilidade, né, da rede. Pode também porque o cara pode fazer um looping lá. Ele pode deixar, você deixou a conexão de tomada ligada lá, ele pode simplesmente ligar uma tomada na outra e dar um loop na sua rede. Como a rede é pequena, vai ter um switch só, todo mundo vai parar de trabalhar. Que é o que os meus queridos alunos faziam na época de colégio. Seus alunos era terrível, hein? Eles iam para a faculdade, eles iam para o colégio para derrubar os caras de TI. A alegria deles era essa. E para a gente era bom, que a gente aprendia bastante com eles também. Mais alguma dúvida, galera? Não, tranquilo. Posso finalizar essa aula? Pode. Bora lá. Então, galera, finalizando essa última aula dessa disciplina. Quarta-feira estaremos para tirar dúvidas e finalizar o projeto e se preparar para a prova. Obrigado, boa noite. Não saiam daí que nós faremos outra aula na sequência.